E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Voltamos aqui pro nosso canal depois de uma semana sem vídeos. A gente vai tentar voltar, o PG do B, vai voltar tudo, gente. Vai voltar tudo, mas tenha calma, tenha muita alma nessa calma, porque eu falei errado, mas vocês entenderam. A gente vai voltar, vai se estabilizar aqui. Mudei um pouquinho o cenário, né? Um preto no branco, inclusive até gosto de algumas músicas dessa banda. Gente, Jesus fala muito sobre oração no Evangelho de Lucas. Jesus ora para escolher os seus discípulos, Jesus busca os locais solitários para orar e buscar ao Pai, buscar a vontade do Pai para o seu ministério. Então é muito comum. Inclusive nós temos em Lucas uma versão abreviada da oração que nós chamamos oração do Pai Nosso. É meio que um modelo de oração para os discípulos de Jesus. Não quer dizer necessariamente que nós precisemos repetir a oração. Não é errado repetir a oração. Até uma coisa interessante aqui, gente. Muitos evangélicos falam que o católico erra quando ele fica repetindo a oração do Pai Nosso e aquela coisa. Pode ser errado? Claro que pode. Tem muita gente que repete oração e não está pensando no que está rezando, não está pensando no que está orando. Mas vem cá, tem muito evangélico que também não pensa no que está orando, né, mano? Tem muito evangélico que também peca por vãs repetições porque fazem orações que não têm o mínimo sentido. E sabe o que eu acho engraçado? O cara diz que não pode ficar repetindo oração, mas daí ele vai no culto lá da vitória e o pregador fala: repita comigo, irmão, Deus Todo-Poderoso. E aí já, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, o problema não é repetir, o problema é não pensar no que se está falando. Então, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ela é um modelo, ela é um estilo de vida. E acabei de comer um wafer aqui e me engasguei. Eu não estava falando mal de ninguém, por que eu me engasguei? Não tem assim quando acontece um negócio errado na nossa vida? Ué, mas o que eu fiz de errado? A gente é tudo assim, né, mano? Meu Deus, a gente não entende nada. Galera, então o que acontece? O problema não é repetir, o problema é falar sem pensar. Esse é o problema. E a oração que Jesus dá é um modelo de oração que pode ser repetido em momentos de tensão. Por exemplo, se você nunca orou um salmo, se você nunca pegou um salmo e fez daquela oração a sua oração, meu irmão, não sei, eu acho que eu já fiz isso várias vezes. Tem momentos que nos faltam palavras. E quando nos faltam palavras, por que não usar a oração que alguém já fez a esse Deus? Eu lembro de uma vez uma conferência fiel, que tava acho que o Geolê e o Saor, né? E tava o Saor lá do Evangelho em Questão. Acho que é isso. E eu lembro que eles estavam procurando um caderno de oração. E eu falei, na época eu não acreditava, que absurdo eu ter um livro que me ensina a orar, que tem orações prontas. Nossa, cadê a espontaneidade do espírito? Mano, eu viajava na época, né? Isso, na época faz o quê? Uns 3 anos isso. Mas depois eu entendi, não, cara, eu posso sim pegar o caderno de oração, de movimentos religiosos que contém orações profundas, de uma alma que está abatida e está clamando a Deus, porque muitas vezes aquela oração pode ser a minha oração também. É claro que sempre pensando no que eu estou falando, não mera repetição, não só palavras jogadas ao vento, ok? Mas a oração do Pai Nosso é esse modelo. Mas o que eu quero... O vídeo aqui não é sobre o Pai Nosso, nós temos BTcasts muito legais sobre o Pai Nosso. Digita aí no Google Pai Nosso, Bibotalk, e você vai ouvir os nossos podcasts sobre Pai Nosso. Mas aqui na oração do Pai Nosso, quando Lucas relata no seu capítulo 11, no seu capítulo 11, logo em seguida Jesus conta a parábola do amigo que incomoda, ou do amigo insistente. E nessa parábola é justamente isso, um amigo que vai meia-noite na casa do outro e quer pedir pão, porque chegou visita na casa dele. E aí ele insiste, ele insiste na porta ali até que o amigo, mesmo não querendo, o atenda, tá? Jesus, na verdade, com essa parábola está nos encorajando a orar. E não só a orar. Ele acaba de ensinar uma oração, um modelo de oração, um modelo de vida. Agora ele quer que os seus discípulos insistam na oração, tá? Insistam na oração. Por isso digo a vocês, no versículo 9,
Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, os que buscam encontram, e a quem bate a porta será aberta, tá? Esse texto aqui, ele é um prato cheio para a galera da teologia da prosperidade, né? Não, porque se você pedir, se você buscar, você vai achar e tal. Insista com Deus em oração e tal. Ok, e tá certo, até aqui tá certo, porque Jesus está falando isso aqui. Mas o que eu insisto com Deus em oração? Qual é o motivo que me leva a insistir com Deus? Qual é o conteúdo da minha oração? O que tem feito os meus joelhos dobrarem para buscar a presença do Pai? Né? O que é? Ou seja, gente, se a gente pega a oração do Pai Nosso como modelo da oração, o que ocupa o coração de um discípulo? Bem, a santidade do nome de Deus, pegando aqui Lucas, tá? A santidade do nome de Deus, o desejo pela vinda do reino de Deus, o pão nosso de cada dia, ou seja, o alimento necessário para o dia, o perdão dos pecados e para que seja liberto da tentação. Isso aqui é o modelo, é isso que ocupa o coração de forma primária do discípulo. É nesse contexto que Jesus está dizendo, insista com o Pai, você pode se aproximar do Pai, insista com o Pai. Por quê? E aqui é legal, eu acho interessante Jesus contar essa parábola, porque quando Jesus conta uma parábola de um amigo que vai incomodar o outro e insiste até que o amigo abra a porta, e ele utiliza essa insistência como uma boa característica para os discípulos na oração. Insistam na oração. Eu entendo o seguinte: quando eu insisto em oração com Deus, pedindo as coisas a Deus, clamando a Deus pelo pão de cada dia, pelo perdão dos meus pecados, para que eu seja liberto da tentação, para que eu não caia nela, né? Na tentação que tem um fim maldoso. Quando eu insisto com Deus em oração, eu reconheço que nenhuma outra porta tem atrás de si aquilo que eu preciso. Em outras palavras, que essas ficaram bem complicadas, porque eu não consegui fazer a frase de efeito que eu estava pensando aqui. Tá? Quando eu insisto em oração com Deus, eu reconheço que Deus é o único que pode atender o meu pedido. Quando eu insisto em oração com Deus, eu reconheço que é nessa porta que eu preciso bater. Porque é nessa porta, né? Essa é a porta da esperança, né? Quem tem mais de 25 anos sabe o que eu estou falando, né? As portas da esperança. Então assim, é nessa porta. Eu tenho outras portas para bater. Só que eu vou insistir nessa porta, por mais que às vezes demore e eu precise insistir um pouco, eu vou insistir nessa porta, porque é nessa porta que eu tenho um amigo que vai abrir no momento oportuno, no momento certo, e há de me atender. E ele termina no versículo 11, tá? Vocês que são maus, versículo 12. Quem daria um escorpião a um filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, ou seja, o Pai que eu invoco na oração do Pai Nosso, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, tá? Ou seja, a oração de um discípulo é pedindo pelo Espírito Santo. E nisso nós devemos insistir com Deus. Não é pela sua casa própria, pelo seu carro zero ou pelo seu emprego dos sonhos. Não, insista com Deus pelas coisas do reino. Insista com Deus nas questões espirituais relevantes para a sua vida, para que a sua vida seja para a glória de Deus, né? Insista com Deus no pão de cada dia. Agora, se quiser pedir viagem para Disney, um carro zero, fique à vontade, né? Vai que Deus te atende. Tem pessoas que Deus atende, né? Não sei, aí é mistério de Deus. Agora, eu não tenho coragem de insistir com Deus todas as noites. Ó Deus, me leva para Disney. Ó Senhor, me dá um carro zero. Eu não tenho nem coragem de fazer um negócio desse. Agora, insistir com Deus em oração para que a minha vida seja uma vida que santifique o nome do Senhor, meu amigo, isso aí eu quero insistir com Deus, para que eu viva para a sua glória, tá bom? Deus abençoe todos vocês, passe esse vídeo adiante, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente aqui, ok? Porque você comentando, esse vídeo vai mais para frente e a gente alcança mais pessoas com essa palavra que abençoou você, pode abençoar também outra pessoa, tá bom? Deus abençoe. Desculpa o barulho do caminhão, mas tem um negócio da prefeitura aqui do lado do escritório e às vezes eles trabalham, aí sabe como é que é, tá bom? Valeu!